Olá, eu faço parte da Geração da Graça e estamos lendo Uma Vida com Propósitos. Você não está aqui por acaso. Hoje faremos a leitura do capítulo 37, partilhando sua mensagem de vida. Esta é a primeira parte. Vamos ler os versículos-chave. 1 João 5:10. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. 1 Tessalonicenses 1:8. A vida de vocês ecoa a palavra do Senhor. As notícias sobre sua fé em Deus são conhecidas. Já não temos que dizer mais nada. Vocês são a mensagem. Então, o capítulo 37 diz o seguinte: Deus lhe deu uma mensagem de vida para partilhar. Quando você se tornou cristão, da mesma forma se tornou mensageiro de Deus. Deus quer falar ao mundo através de você. Paulo disse: Nós falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você tem um depósito de experiências que Deus deseja utilizar para trazer outras pessoas para a família, que é a igreja. A Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Sua mensagem de vida está dividida em 4 partes. Seu testemunho, a história como você iniciou um relacionamento com Jesus. Suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou. Suas paixões de origem divina, as questões pelas quais você mais se interessa, segundo a forma que Deus lhe deu. E as boas novas, a mensagem da salvação. Sua mensagem de vida inclui seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo foi importante na sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus para fazer a sua obra e falar por ele, a fim de dizer aos outros, noite e dia, a diferença que ele fez para vocês. Esta é a essência do testemunho, simplesmente partilhar suas experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinado veredicto. Esse é o trabalho dos advogados. A testemunha simplesmente conta o que lhe aconteceu ou o que viu. Jesus disse: vocês são minhas testemunhas, e não vocês serão meus advogados. Ele quer que você conte sua história para os outros. Dar seu testemunho é uma das partes principais de sua missão na Terra, porque é original. Original mesmo. Não há outra história exatamente igual à sua. Então somente você pode contá-la. Se você deixar de partilhá-la, ela será perdida para sempre. Você pode não ser um estudioso da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata da sua vida. Também porque é difícil argumentar com uma experiência pessoal. Na prática, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque as pessoas não creem vendo os pastores como vendedores profissionais, mas vendo você como um cliente satisfeito, vão lhe dar mais credibilidade. Histórias pessoais também são mais fáceis de relatar do que princípios, e as pessoas adoram ouvi-las. Elas captam a nossa atenção e ficam em nossa memória por mais tempo. Os incrédulos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar teólogos, mas têm uma curiosidade natural sobre experiências que nunca tiveram. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento por onde Jesus pode atravessar do seu coração para o coração de quem ouve.
Outro mérito do testemunho é o fato dele contornar as defesas intelectuais. Muitas pessoas que não aceitariam a autoridade da Bíblia irão dar ouvidos a uma modesta história pessoal. Foi por isso que, em 6 ocasiões distintas, Paulo usou seu testemunho em vez de citar as Escrituras. A Bíblia diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. A melhor forma de estarmos preparados é escrever o nosso testemunho e então decorar os pontos principais, dividindo-o em 4 partes. Primeiro, como era a minha vida antes de conhecer Jesus. Segundo, como percebi que eu precisava de Jesus. Terceiro, como comprometi minha vida com Jesus. E quarto, a diferença que Jesus faz na minha vida. Você, logicamente, tem muitos outros testemunhos, além do relato de salvação. Você tem um relato para cada experiência na qual Deus o auxiliou. Você deve fazer uma lista de todos os problemas, circunstâncias e crises das quais Deus o salvou. Então, seja sensível e utilize o relato que melhor se relacione com o seu amigo incrédulo. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes. Sua mensagem de vida inclui suas lições de vida. A segunda parte da sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensinou a partir das suas experiências com Ele. Existem lições e discernimentos que você aprendeu sobre Deus, relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Davi orou: Deus, ensina-me as lições da vida para que eu me mantenha no curso. Deploravelmente, muitas vezes, deixamos de aprender com várias coisas que nos acontecem. Sobre os israelitas, a Bíblia diz: repetidas vezes, Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente seus pecados os destruíram. Você provavelmente já conheceu pessoas assim. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é ainda mais sábio aprender com experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. A Bíblia diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Escreva as principais lições de vida que aprendeu para que possa partilhá-las com os outros. Devemos ser gratos a Salomão por tê-lo feito, porque ele nos deu o livro de Provérbios e Eclesiastes, os quais são repletos de lições práticas de vida. Imagine quantas frustrações inúteis poderiam ser evitadas se aprendêssemos com cada lição de vida das pessoas que nos cercam. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Eu o encorajo a fazer uma lista das suas lições de vida. Você não deve ter tido oportunidade de ponderar a respeito delas, a menos que as tenha anotado. Eis algumas perguntas para cutucar a sua memória e ajudá-la a começar. O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, com a tristeza ou com a depressão? O que Deus me ensinou pela expectativa? E com a doença? E o que Deus me ensinou com a decepção? O que aprendi com a minha família, com a minha igreja, com meus relacionamentos, com meu grupo pequeno e com os que me criticam? Sua mensagem de vida inclui partilhar as paixões que Deus lhe deu. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente
detesta outras. À medida que você se aproximar dele, ele lhe dará uma enorme paixão por algo que realmente importa para ele, de modo que você possa ser o seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um problema, por um princípio ou por um grupo de pessoas. O que quer que seja, você se sentirá compelido a falar a respeito e a fazer o que estiver ao seu alcance para mudar a situação. Você não consegue deixar de falar sobre aquilo que mais lhe importa. Jesus disse: o coração do homem determina o que ele fala. 2 exemplos disso são Davi, que disse: o grande interesse que tenho por ti e pela tua casa arde como uma fogueira dentro de mim. E Jeremias, que disse: a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Deus dá a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É geralmente um problema que foi sentido na pele, como violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou alguma outra dificuldade. Algumas vezes, Deus dá às pessoas uma paixão para falar em nome de grupos que não podem falar por si só. Os que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, desprovidos e os que não tiveram direito à justiça. A Bíblia está cheia de orientações para defendermos os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para impulsionar o seu reino. Ele poderá lhe dar o ardor de começar novas igrejas, fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia ou treinar líderes cristãos. Você pode ter recebido uma paixão dada por Deus para alcançar determinado grupo de pessoas com o Evangelho. Homens de negócios, adolescentes, estudantes, estrangeiros, jovens mães ou os que praticam determinado esporte ou passatempo. Se você pedir a Deus, Ele fará seu coração arder por um país ou por um grupo étnico específico que precise desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Deus nos dá diferentes paixões para que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Você não deve esperar que alguém se entusiasme pela sua paixão. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens de vida uns dos outros, porque ninguém tem como dizer tudo. Jamais menospreze a paixão dada por Deus a outra pessoa. A Bíblia diz: é bom sempre ser zeloso pelo bem. Finalizamos aqui a primeira parte desse capítulo. Continuamos no vídeo seguinte. Até lá!